teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Olá, amados irmãos, que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor vos sejam multiplicadas. Com muita alegria que nós retornamos aqui nesse ambiente virtual para nos reunirmos em culto ao Senhor dos Exércitos, ao único Deus verdadeiro, aquele que nos conquistou para Ele, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que permanece no controle de todas as coisas. Eu gostaria de te pedir nesse momento que você separasse esse tempo para ouvir a voz de Deus. Toda vez que nós abrimos a palavra do Senhor e oramos pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus, nós cremos que o Senhor ele é capaz de nos fazer entender a sua vontade. E é por isso que eu gostaria de te pedir que convide a todos os seus familiares. Parem tudo o que vocês estão fazendo nesse momento. Hoje é domingo, dia do Senhor nosso Deus, dia em que nos dedicamos a mais tempo para estudar a sua palavra, a práticas de boas obras, as nossas orações piedosas pelos santos filhos de Deus, pelas calamidades que estão acontecendo no Brasil e no mundo afora. Chame a sua família. Vamos ter esse momento de comunhão, continuar este culto ao Senhor através do estudo da Palavra de Deus.
Oremos ao nosso Pai. Amado Deus e Pai, santo é o teu nome. Nos alegramos pela oportunidade de estarmos com os nossos irmãos ligados a Ti através do Teu Santo Espírito. Obrigado, ó Senhor, porque foi o Senhor quem tocou nos seus corações para que eles atendessem o Teu chamado de Te cultuar em espírito e em verdade neste dia. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos chamado a viver uma vida de adoração a Ti, com todas as nossas atitudes, com todas as nossas ações. Agora que vamos ler a Tua Santa Palavra, pedimos ao Senhor que nos ilumine a mente e o coração, para que possamos entender o Teu querer para as nossas vidas. Colocamos no Teu altar a vida dos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, quer sejam elas de saúde, quer sejam elas de emprego, quer sejam elas financeiras ou até mesmo familiares. Que a Tua mão protetora, que a Tua mão que cura, que a Tua mão que provisiona alcance estes amados irmãos. Ó Deus, que haja paz nos lares, que o Teu amor transborde em meio ao Teu povo e que, ó Deus, as portas de emprego sejam abertas para aqueles que tanto necessitam, para que o Senhor os proporcione, através dos seus empregos dignos, o pão de cada dia. Cura aqueles que estão enfermos da alma. Cura, ó Deus, aqueles que estão em crises de ansiedade. Cura, ó Deus, aqueles que perderam a esperança. Ó Deus, faça isso através do poder da Tua Santa Palavra, através, ó Deus, do sangue do Teu Filho Jesus e da unção do Teu Santo Espírito. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor lá na carta de Paulo aos Gálatas, na continuação do texto que estudamos hoje pela manhã. Gálatas capítulo 1, agora dos versos 6 ao verso 10. Vamos ler a palavra do Senhor? Eu estou com a minha Bíblia aqui na nova tradução na linguagem de hoje, mas nada te impede de você acompanhar na sua própria versão. É somente necessário que nada te atrapalhe nesse momento. Separe esse momento para ouvir a voz de Deus através da leitura desta palavra. Diz assim o texto bíblico: Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Palavra do Senhor, palavra inspirada pelo Santo Espírito ao apóstolo Paulo. É muito importante, irmãos, quando nós lemos o Evangelho do Senhor, as cartas apostólicas, porque temos a certeza que, assim como o Antigo Testamento, são textos inspirados por Deus. Deus levanta ali o colégio apostólico e encontra também na pessoa do apóstolo Paulo um dos seus vocacionados e que foi este um grande missionário do Senhor. Pela manhã nós aprendemos que é muito clara a oportunidade em que Paulo se aproxima dos Gálatas junto aos seus outros irmãos escrevendo esta carta. Porque as igrejas da Galácia passavam por algumas dificuldades. E a partir aqui do versículo número 6 é que Paulo vai começar a tratar sobre estas dificuldades. Vejamos aqui, Paulo está admirado com aquelas pessoas, com aqueles irmãos em Cristo, porque eles estão abandonando
tão depressa o evangelho, né, que eles foram chamados para servir ao Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, ele chega ao corpo da carta, ele começa, já passada ali o prefácio, a saudação inicial, ele começa a tratar, né, dando uma repreensão mais genérica, mais geral sobre aquilo que eles estavam vivendo. Aquele povo vivia uma inconstância na fé. E é interessante isso, porque a gente vai observar no decorrer destes versículos aqui, que apesar daqueles homens e mulheres estarem errados e estarem quase apostatando da fé e abandonando o verdadeiro evangelho, Paulo ele começa ali com uma repreensão branda. Paulo poderia ter jogado na cara, como se diz, né, no linguajar popular, tudo que aqueles irmãos estavam fazendo de errado. Mas ele prefere ir aos poucos, com palavras sábias, mostrando que eles estavam caminhando para outro evangelho que não é o evangelho de Jesus. Por isso a admiração do apóstolo Paulo. E é de se admirar mesmo, não é? No decorrer do texto a gente vai ler, né, tão depressa, de uma maneira tão depressa assim, Paulo já tinha visto, já tinha percebido que aquelas pessoas estavam abandonando os ensinos de Cristo. Paulo acusa então os Gálatas desta apostasia, e não somente ao ensino do próprio apóstolo Paulo, porque ele leva a doutrina do cristianismo até a região da Galácia, mas também diretamente em relação ao próprio Cristo, porque eles estavam ali tentando um relacionamento com Cristo através de boas obras, através de boas práticas que relembravam ali atos judaizantes, atos do passado. Havia no início da era cristã uma dificuldade muito grande entre algumas igrejas, porque muitas daquelas pessoas elas eram oriundas do judaísmo e elas passaram a vida toda ouvindo dos fariseus, aprendendo com os escribas sobre a necessidade de guardar a lei para que assim agradasse a Deus e assim fossem salvos e fossem perdoados dos seus pecados. É claro que a importância de guardar a lei, ela permanece até hoje através dos ensinos de Cristo Jesus e dos ensinos apostólicos. Porém, temos diante de nós aqui um texto que vai dizer que o cuidado excessivo com esta lei estava fazendo com que aqueles homens e mulheres estivessem passando rapidamente do evangelho genuíno e verdadeiro para um evangelho falso, um evangelho baseado na pessoa, naquilo que ela pode fazer para alcançar a graça divina. É muito importante a gente ter em mente um fator que vai permear todos esses versículos aqui, é sobre a questão de conhecermos as doutrinas básicas da nossa fé. O apóstolo Paulo vai falar aqui sobre a justificação. O apóstolo Paulo, já nos 5 primeiros versículos que nós já estudamos, ele vai falar sobre a graça de Deus, sobre essa graça que se manifesta salvadora a todos os filhos e filhas do Senhor, eleitos e eleitas antes da fundação do mundo. E dentro desse aspecto, a gente pode observar na palavra de Deus a importância de seguirmos conhecendo as doutrinas básicas do nosso evangelho. Porque sem isso a gente acaba ficando escravizado à lei e ao passado e deixando de dar o valor ao sacrifício suficiente de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Este outro evangelho que o apóstolo aqui se refere, né, são os falsos apóstolos que alegavam para si serem eles mesmos os únicos a proclamarem o verdadeiro evangelho de Cristo. Parece até que a gente vive, né, ou que a gente vê o que está acontecendo nos dias de hoje, quando a gente lê esta carta. Quantos não são aqueles que numa concorrência, pode ser até mesmo literal, né, eles acabam se autodenominando o grande homem de Deus, a grande mulher através da qual Deus fala, o único apóstolo, o patriarca, aquele que é ungido de Deus, somente ele, e que através dele a verdade é revelada a todos. Podemos ver claramente que isto continua
a acontecer nos nossos dias. Daí a importância desta carta, escrita há tantos e tantos anos, ainda para nós nos dias de hoje. Paulo vai falar de maneira muito clara aqui que essas pessoas elas alegavam pregar o evangelho de Cristo, mas estavam misturando este evangelho com as suas próprias invenções e até mesmo ali, com o aspectos judaizantes, e dessa maneira tornavam o evangelho falso. E Paulo se admira porque eles estavam ali passando de uma maneira muito rápida de um evangelho verdadeiro para falsas doutrinas ensinadas por falsos mestres. Por que a admiração do apóstolo? Porque ele tinha certeza que pregou a palavra do Senhor, a palavra genuína, embora nem todos ali estivessem guardando esses ensinamentos, sendo gratos a Deus, e ali vivendo de maneira digna conforme a justificação proporcionada pelo sangue de Cristo Jesus. Quando Paulo diz, olha, me admira que vocês estão passando tão rapidamente do evangelho verdadeiro para esta falsa doutrina, é como se ele estivesse afirmando, olha, eu não digo que vocês já estão completamente separados aqui de Cristo, mas eu estou dizendo que se vocês se separarem de Cristo, vai ser muito difícil vocês retornarem ao caminho verdadeiro, mas agora, nesse momento crítico, é necessário que vocês não deem nenhum passo adiante. Havia um processo contínuo acontecendo, um processo de apostasia, ou seja, abandono da fé verdadeira, da fé no Senhor nosso Deus. E é este processo de abandono que Paulo escreve junto com outros irmãos ali para as igrejas da Galácia, para alertar para que esses irmãos da Galácia se afastassem dos falsos mestres, se afastassem das falsas doutrinas e voltassem ao conhecimento da doutrina de Deus. Eu gostaria de dar uma pausa nesse momento aqui e já trazer para nós a necessidade de uma aplicação sobre estes primeiros versículos aqui do texto. Nós precisamos conhecer quais são os fundamentos da nossa fé para que a gente não se afaste desses fundamentos. Talvez você tenha feito a sua pública profissão de fé há 20, 30, 50, quem sabe 60 anos atrás. E lá naquela época você estudou na famosa classe dos catecúmenos, e ali você foi catequizado no bom sentido da palavra, através dos catecismos, os nossos símbolos de fé, e conhecendo a confissão de fé de Westminster. É claro que nesse momento eu falo aqui para aqueles que são da igreja presbiteriana, nada contra os demais irmãos de outras denominações cristãs. Mas é bem provável que você tenha passado por tudo isso e não tenha voltado a estudar estes pontos fundamentais da fé cristã. Eu não me admiro e não estarei errado aqui em afirmar que muitas pessoas têm aceitado outro tipo de evangelho, porque deixaram de estudar doutrinas como o pacto da graça, a justificação pela fé e não pelas obras, a regeneração que vem até nós através da redenção de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que nos redime de todo o pecado e da consequência do nosso pecado. E aqui há um alerta para nós no sentido de que não dependemos da igreja, dos pastores ou dos líderes evangélicos para voltarmos o estudo da sã doutrina, para voltarmos à fonte básica das nossas doutrinas bíblicas. Tudo isso que falamos aqui não é algo denominacional, é algo baseado na palavra de Deus. É necessário que a gente tenha uma vida contínua de estudo da palavra, revisitando alguns temas que nos eram caros no passado e que no decorrer da caminhada a gente foi deixando de lado, buscando às vezes coisas mais práticas do evangelho. Nada contra as questões práticas, elas são importantes e a palavra nos ensina que devemos fazê-las. Porém, a gente precisa estar bem fundamentado. Não há verdadeira fé evangélica sem um conhecimento bíblico. Não adianta você chegar a uma conclusão de que, olha, eu creio em Jesus, se você não passa a estudar a Bíblia, conhecer o que Jesus ensinou, quais foram as obras de Cristo, realizadas
para a glória de Deus, para o cumprimento da vontade divina e para o nosso resgate. Não adianta, se você e eu, nós não estudarmos isso, a nossa fé, ela é vã. A nossa fé, ela é passageira, é algo mais emocional do que racional. E engana-se você que acha que a fé não tem raciocínio envolvido. A nossa fé, ela sim, ela passa por uma questão racional e a Bíblia nos ensina isso, que nós devemos examinar as Escrituras, que nós devemos estudar as Escrituras, voltar aos fundamentos da nossa fé. Temos o comentário de Matthew Henry que fala que o pecado e a loucura daqueles irmãos em Cristo ali eram que eles não haviam se apegado à doutrina do cristianismo como ela tinha sido pregada por Paulo, mas eles haviam se afastado da pureza e da simplicidade. Eu lembro que na minha juventude, certa vez conversando com um outro jovem, conversávamos sobre os modismos que estavam acontecendo em algumas igrejas e que tinham chegado até mesmo às igrejas tradicionais. E de repente eu esperava ouvir dele algo do tipo assim: é verdade, isto é um absurdo, precisamos orar, precisamos pregar o evangelho de Jesus. E de repente eu fiquei assustado quando ele disse assim: olha, tudo que é novo eu gosto de experimentar, eu quero ir lá, eu quero ver com os meus próprios olhos esse mover de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, a revelação genuína de Deus, ela vem através da palavra do Senhor. Esta que você tem em suas mãos, ou até mesmo aí dentro do seu celular, num aplicativo. Esta palavra é genuína e por ela vem a revelação. Desta forma não cairemos nos pecados e nas loucuras que os homens inventam a cada momento. O pecado e a loucura daquelas pessoas ali nas igrejas da Galácia é porque elas estavam abandonando e permitindo que fossem desviadas do caminho verdadeiro na qual eles aprenderam através do apóstolo Paulo. Eu não sei qual foi a pessoa, o irmão ou a irmã ou o familiar teu que te pregou o evangelho. Mas eu tenho certeza que se este evangelho foi pregado baseado na Santa Escritura de Deus, você sabe do que eu estou falando. Este evangelho é inegociável. Não há espaço aqui para opiniões próprias, não há espaço aqui para a vontade do ser humano no sentido de eu acho que dá para fazer melhor ou eu acho que aqui há um exagero na Bíblia. Não, irmãos. Se porventura há algum texto bíblico ao qual nós ainda não entendemos, precisamos pedir a orientação do Santo Espírito para voltarmos à origem e ele vai nos direcionar a outro texto bíblico que lançará luz sobre este no qual temos dúvida. É necessário também nós termos uma vida de dedicação ao estudo da palavra, uma vida de frequência à escola bíblica dominical, nem que seja uma frequência agora virtual, através dos canais que nós temos nas redes sociais. Não abandone a riqueza da bênção de Deus, que é o estudo da palavra, o estudo da Bíblia Sagrada. Seguimos adiante aqui, irmãos, estamos agora no versículo de número 7, quando Paulo diz, olha, na verdade não existe outro evangelho, porém eu falo assim, porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Paulo ele começa de maneira muito sábia, mesmo sabendo que aqueles irmãos estavam errados, a falar assim, olha, eu sei que tem gente aí misturada no povo de Deus, eu sei que há joio aí no povo de Deus, na verdade é o Senhor que vai separar, não é o joio do trigo, mas numa questão de que Paulo está dizendo, olha, tem gente pregando evangelho que não é o evangelho verdadeiro, e estas pessoas querem perverter vocês. Quando a glória da justificação é atribuída a outra pessoa, ou a outro ato religioso, ou qualquer que seja o ritual, nós estamos tirando a glória, ou não dando a glória que é devida ao Senhor Jesus. Nós temos na palavra do Senhor de maneira muito clara que nós não devemos nunca deixar de darmos glória ao Senhor, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz e principalmente por quem Ele é na nossa vida. O Senhor Jesus, Ele é o justificador nosso. O Senhor Jesus, Ele é o nosso advogado. É aquele que comparecerá
diante do Pai quando nós formos chamados à presença do justo juiz, para dizer: estes são meus escolhidos, estes estão lavados e remidos pelo meu sangue, sobre eles não há necessidade de julgamento, porque eles já foram encontrados, lavados e remidos por este sangue. A glória da justificação, quando é atribuída a outra pessoa ou a outro ritual, diz aqui o reformador João Calvino, que é uma armadilha para a consciência das pessoas, e é preparada esta armadilha, e o Senhor não tem mais o seu lugar ali, e a doutrina do Evangelho, ela é então arruinada. E isso, irmãos, nós precisamos ter muito claro na nossa mente. Quando você se aproxima de uma igreja evangélica, quando você busca um alimento da palavra através de algum estudo bíblico nos canais da internet, você tem buscado por causa de A ou de B, de uma pessoa ou de outra pessoa, ou você tem buscado por causa do Senhor, por causa da sua palavra e pelo chamado que ele tem feito a você? Precisamos ter claro em mente esta importância para que a gente não se desvie nem para um lado e nem para o outro lado. Em pouco tempo, os Gálatas eles se afastaram da doutrina verdadeira, porque eles ainda não estavam enraizados. Falamos um pouco sobre isso nessa manhã, na questão de que nos 5 primeiros versículos aqui desta carta, o apóstolo Paulo vai mostrar aos Gálatas que o sacrifício de Jesus e a justificação que ele nos proporciona foi feita para que não tenhamos mais raízes no mundo, mas estejamos sim enraizados no Senhor, na sua palavra e na sã doutrina, na doutrina apostólica que estes apóstolos receberam de Jesus e que assim chegou até nós para o desenvolvimento da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. A partir do versículo 8 agora, nós lemos aqui: mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Na versão revista e atualizada diz, que seja anátema, que seja maldição. Não importa quem que se aproxime de vocês, pode ser eu mesmo, pode ser outra pessoa, pode ser até um anjo do céu. Se pregar o evangelho ou se disser: olha, eu tenho aqui uma revelação nova, eu tenho aqui uma tarefa nova que você tem que executar para que a graça do Senhor, para que a bênção do Senhor te alcance, eu tenho algo aqui que você tem que comprar, eu tenho aqui uma oferta de fé que você tem que dar, para que o Senhor te abençoe e te dê um novo emprego e te dê uma casa própria, e por aí vai. Chega até o extremo, de alguns oferecerem aí a compra, vamos chamar assim, da cura de um coronavírus, de uma doença infecciosa, e por aí vai. Tudo isso o apóstolo Paulo está dizendo: se for oferecido a vocês, considerem isso como maldição. E aqui há um alerta para todos nós. Não é o fato do apóstolo Paulo ter dito que estas pessoas são malditas se assim o fizerem, que nos dá a permissão para sairmos por aí chamando um ou outro de maldito. É necessário observar o contexto em que isto foi feito. O apóstolo tinha certeza de que haviam falsos mestres pervertendo ali, perturbando a compreensão da doutrina evangélica. Embora Paulo não deixasse de fora a responsabilidade dos próprios Gálatas. Tão depressa deixaram o fundamento da fé. Tão depressa deixaram ali, o maná celestial, a palavra direta do próprio Deus, alimento para as suas vidas, em troca de fábulas, em troca de opiniões, em troca da necessidade de cumprir algum ato religioso para serem salvos ou para serem perdoados. Que proveito há em professar ali, respeito pelo evangelho do Senhor, se no fundo, a gente não sabe o que este evangelho significa? Era isso que estava acontecendo com os Gálatas. Lembram-se que nos primeiros versículos, Paulo, junto com seus irmãos que escrevem a carta ali à igreja da Galácia, Paulo diz assim, olha, a igreja, Paulo considera eles
Igreja considera eles irmãos em Cristo. E é por isso que não aproveitam em eles dizerem, olha, somos de Cristo, temos a mesma fé, se não conhecem o significado desta fé. Se alguém te perguntar o que significa a tua fé, você consegue explicá-la em poucas palavras? Eu não me refiro aqui a explicações teológicas, eu não me refiro aqui a divagações acerca de doutrinas profundas e elevadas da fé cristã. Eu falo de algo prático. Em que está baseada a sua fé em Jesus? Quais são as doutrinas básicas que você tem aprendido com o Espírito Santo na palavra de Deus e que você não abre mão destas doutrinas porque elas mostram Jesus como caminho, verdade e vida? A palavra nos ensina que a gente deve estar pronto para responder e anunciar a qualquer que nos perguntar sobre a razão da nossa fé. E o próprio apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, diz que é necessário que nós nos tornemos praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, porque para os verdadeiros cristãos não há fé onde não há conhecimento. E este conhecimento o Senhor Deus tem te proporcionado através deste livro sagrado que você tem aí em suas mãos. Paulo vai mostrar aqui, olha, como eu já disse, ele vai repetir basicamente tudo que ele tinha dito no versículo número 8, né? Sobre aquela questão de que não importa quem se levante dizendo que tem um outro evangelho, pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar o evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa ela seja amaldiçoada. Paulo mostra isso e ele insiste para que os crentes ali da Galácia, né, eles não considerem o evangelho como algo desconhecido, porque eles já tiveram acesso ao evangelho verdadeiro pregado pelo próprio apóstolo do Senhor, ali no caso o apóstolo Paulo. E eles precisam ter em mente isto, que nada criado pela sua imaginação, ou até criado por outros mestres, ou até quem se diz apóstolo, pode diferir desta palavra que é a palavra do Senhor. Chegando aqui, irmãos, agora ao versículo número 10. Porventura procuro eu a glória dos homens, diz assim na versão Almeida, Revista Atualizada, e na nossa versão aqui que lemos hoje, por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria o servo de Cristo. Você tem procurado agradar as pessoas? Você tem procurado a aprovação dos homens e mulheres à sua volta? Ou no seu coração o que te importa realmente é agradar a Deus, adorar ao Senhor e amá-lo acima de todas as coisas? Importa-nos agradar a Deus e não aos homens. Paulo vai fechar esta parte do texto com esta pergunta. Olha, será que eu, depois de tudo que vivi, depois de tudo que o Senhor me proporcionou, depois de tantas manifestações da sua graça e misericórdia, depois de tantos livramentos, será que eu agora busco agradar aos homens e às pessoas e não agradar a Deus? Não estou dizendo aqui que você e eu devemos viver uma vida, né, a desagradar as outras pessoas, não. Devemos viver uma vida a agradar a Deus. E desta forma, agradando ao Senhor, cuidaremos bem das outras pessoas, amaremos as outras pessoas, quer isso as agrade ou não, mas aí já é outra história. Estaremos firmados na palavra do Senhor e falando que Ele nos determina. Pregar o Evangelho, ir a todo mundo, fazer discípulos, batizá-los em nome do Senhor Jesus, fazer com que a igreja do Senhor ela seja canal de bênçãos para a sociedade. E você, como igreja do Senhor, seja um canal de bênçãos para a sua família também. Dessa maneira, eu gostaria de concluir esta palavra aqui, nesse momento, aos amados irmãos. E ao concluirmos, termos a certeza de que não estamos aqui nesse mundo para que os outros gostem de nós. Não estamos aqui nesse mundo para sermos benquistos por uma sociedade pagã
e que abraça o pecado e a cultura deste mundo como a melhor coisa que nos existe, e os prazeres da carne como aquilo que é o objetivo de todo ser humano, e o hedonismo, a busca incansável por este prazer. Não, não é assim. Se há um prazer que nós buscamos nesta vida, nós, aqueles que já conhecemos a Jesus, é o prazer de agradar ao Senhor, de proporcionar a Ele a alegria de nos ver caminhando seguros, firmados nesta palavra, rumo ao lar celestial. Eu tenho certeza que você foi ensinado no caminho certo, ou se você ainda não é da fé evangélica, ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu tenho certeza que através desta palavra, a palavra de Deus, você está sendo iniciado no Evangelho do Senhor Jesus da maneira correta. Só Jesus Cristo salva. E não adianta aqui um discurso politicamente correto, diferente deste, de dizer, olha, não tem problema, o importante é que você se sinta bem, o importante é que esta religião, ela te traz paz, o importante é que você ficou melhor depois que foi para esta igreja. Não. O nosso aspecto aqui não é religião, não é igreja, não é denominação. O que pregamos é a Jesus Cristo e este crucificado. E depois da crucificação, este que venceu a morte. E sem a sua ressurreição, a nossa fé seria vã. Mas ele vive e ainda hoje ele vem até nós com o seu amor para nos mostrar que não podemos apostatar desta fé. Talvez a sua Bíblia tenha ficado esquecida durante muitos e muitos dias. Talvez você prefira até acompanhar o culto da sua igreja somente ouvindo aquilo que o teu pastor tem pregado. Eu te desafio a pegar a sua Bíblia de novo, a lê-la e meditar nesta palavra, a examiná-la com carinho, na confiança de que o Espírito Santo de Deus há de te revelar a sua vontade e há de fazer você entender os propósitos de Deus na sua vida. E que a sua vida ela passe assim e que ela continue também a ser para a glória do Senhor Jesus. O alerta que chega até nós neste dia é que não devemos passar nem apressadamente e nem durante anos e anos do evangelho genuíno para outro evangelho. Você que confia muito em você, você que não tem mais orado, você que não tem mais lido a Bíblia, você que não busca uma literatura cristã de qualidade para fazer um estudo bíblico, você que recusa indicações de livros bíblicos através da liderança da sua igreja, tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque se você tem recusado isso tudo, é porque você tem colocado outras coisas como prioridade na sua vida. E é claro que eu me refiro aqui a outras coisas que não sejam aquelas ordenadas por Deus. Você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar da sua família, você precisa dar bons exemplos para a sociedade, os seus conhecidos em geral, mas não se esqueça que tudo isto só será possível se você e eu conhecermos profundamente esta palavra. Ai de nós se abandonarmos as doutrinas essenciais da fé cristã. O Senhor tem nos chamado a uma vida de comunhão. O Senhor tem nos chamado a uma vida de servi-lo juntos com os outros irmãos. Nenhum de nós é perfeito, mas o Senhor nos chama, mas o Senhor nos trata, mas o Senhor nos capacita e assim podemos ir adiante, levando a sua palavra que transforma vidas. Feche os seus olhos, vamos orar juntos nesse momento. Ó Deus, Tu tens sido nosso refúgio e fortaleza. O Senhor foi quem nos chamou para te prestarmos culto nesta noite. O Senhor é quem tem nos levado à tua presença para que possamos aprender mais de ti através desta escritura. Rogamos ao Senhor que esta semente aqui plantada, ela venha, ó Pai, a germinar nos corações que a receberam. Que cada coração seja solo fértil para o crescimento e desenvolvimento desta palavra, para que a fé de cada um de nós seja aumentada e fortalecida em Ti pela ação do Teu Santo Espírito. Dá-nos fome e sede da Tua palavra e uma busca incansável do conhecimento das Escrituras, para que não venhamos a errar e nos desviar desse caminho.
Ó Deus, assim como teu servo Davi orou, nós também oramos. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Não queremos ser confundidos por falsas doutrinas. Não queremos dar ouvidos a falsos mestres. Incomoda-nos com o toque do teu Santo Espírito. Desperta-nos a uma vida do evangelho simples e genuíno do teu Filho Jesus. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor cumpriu a sua obra nas nossas vidas e tem completado esta obra iniciada há muitos e muitos anos, a cada dia em nós. Obrigado pelo sacrifício do teu Filho Jesus. Obrigado, ó Pai, pelo sangue que foi vertido na cruz, que nos torna mais alvos do que a neve. Ao Senhor Jesus, a Ti e ao Espírito Santo, damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E recebam a nossa gratidão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, que o amor de Deus o Pai, Criador dos céus e da terra e que governa soberanamente sobre nós, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus repousem sobre a vida de cada irmão e cada irmã, repousem sobre a vida dos enfermos, trazendo a cura, sobre a vida dos desanimados, trazendo a alegria da salvação, sobre Bom Sucesso, Rio de Janeiro, Brasil e mundo, trazendo a paz que tanto necessitamos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia, uma semana abençoada na presença do Senhor dos Exércitos, aquele que adestra as nossas mãos para a batalha, aquele que nos ensina a lutar e conquistar, sendo assim nós mais do que vencedores quando confiamos na palavra do Senhor. Um abraço à sua família também, recebam o nosso carinho da Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso e quando tudo isto passar, faça-nos uma visita lá na Rua General Galliene 166 em Bom Sucesso. Deus te abençoe. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olho circunstâncias. Este gozo sinto em minha alma, é porque eu amo